Bom, então agora a gente vai passar para o cálculo de recalques, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai olhar duas situações diferentes, né? E essas situações diferentes dizem respeito a condições de contorno. Então, por exemplo, eu tenho uma camada de solo de pequena espessura e eu vou aplicar sobre essa camada um carregamento muito extenso. Então, eu posso dizer que para essa camada de pequena espessura, esse carregamento é infinito, tá? Então, como é que eu olharia o comportamento desse depósito sob a condição de carregamento infinito? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar subdividir o comportamento, né? Separar a água dos sólidos. Né? Então, eu tenho aqui a camada de solo, aqui eu estou representando como se tivesse um elemento aqui separando essa camada de solo, uma pedra porosa, e aqui eu tenho o nível d'água coincidindo com a superfície do terreno. Então, eu vou representar esse modelo, né, usando aqui a pedra porosa, né, que é a possibilidade da água sair de dentro do solo, claro, porque os grãos vão ter que se movimentar e ocupar os vazios que estão preenchidos por água, então ela vai ter que, a água vai ter que drenar. E aqui a gente tem quem é que comprime? Quem comprime vai ser os sólidos que vão mudando de posição e eu vou representar a compressibilidade dos sólidos através de uma mola, né? Então essa mola pode ser mais ou menos rígida e ela representa a compressibilidade dos solos. Então, o que acontece, né? Aqui não tem menor dificuldade, né? Então, eu representando o solo dessa forma, o que acontece se eu carregar esse solo? Então, se eu aplicar uma carga nesse solo, e se eu não deixar a água sair, o que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada. Porque para que a mola comprima, né, para o grão mudar de posição, é preciso que a água saia. Então, se essa válvula estiver fechada, não sai nada. Não sai água, não existe a compressão. Então para onde está indo essa carga? Né? Eu apliquei uma sobrecarga, eu apliquei uma variação no estado de tensão. Para onde está indo essa variação do estado de tensão? Bom, eu aqui tenho água e tenho sólidos, né? A mola são os sólidos. Então, essa variação da tensão foi na água ou foi nos sólidos? Bom, nos sólidos não foi de jeito nenhum, porque se eu variasse a tensão na mola, a mola ia se comprimir. Então, a variação de tensão, né, a força dividido pela área, essa variação de tensão não está indo para a mola, porque a mola não comprimiu. Então, ela integralmente está sendo transmitida para a água. E isso faz com que a água queira sair, né? Então, se eu apliquei um incremento de carga e esse incremento de carga foi transmitido para a água está sob pressão e ela quer drenar. Né? Então, na hora que eu permito que a água saia, o que vai acontecer? A tensão que estava na água, ela deixa de ser transmitida à água e ela passa a ser transferida para a mola. E aí, então, a mola começa a se deformar. Quando toda a água escapou, eu volto a uma condição de equilíbrio, quer dizer, a poropressão em qualquer ponto, se a água aqui está parada, é a altura de coluna d'água vezes o peso específico da água. A água voltou para uma situação de equilíbrio e toda a carga que aplicou, a força dividida pela área, todo o incremento de tensão aplicado foi transmitido para a mola. Então, quando a gente olha para esse carregamento, o recalque acontece como? Bom, primeira coisa,
dependendo da possibilidade da água sair, se a água sair rapidamente, esse recalque rapidamente ocorre ao longo do tempo, e quando toda essa transferência da tensão que estava na água acontece, né, ela é transferida para a mola, o recalque chega no seu valor final. Se por acaso a água escapar lentamente, então o tempo que leva para acontecer esse recalque não é instantâneo. Ele vai ter um tempo que pode até ser significativo se a gente tiver uma condição de um solo de baixa permeabilidade, né? Essa válvula representa a permeabilidade do solo. Então, se essa permeabilidade for baixa, a água a escapar vai levar um determinado tempo. Então, esse processo, né, que vai depender da capacidade da água drenar, se ela vai drenar mais rápido ou mais lentamente, se chama adensamento. Então, adensamento é a tensão que estava atribuída à água, né? A água sofre um incremento, um excesso de poropressão, e esse excesso de poropressão vai sendo transferido para a mola. Então, esse é o processo de adensamento, né? Que é um processo que acontece ao longo do tempo. Qual é o recalque? Bom, o recalque não tem a ver com o tempo. O recalque tem a ver com a carga que foi aplicada e com a compressibilidade da mola. Então, para essa situação, para carregamentos infinitos, o recalque acontece quando todo o incremento de tensão que estava na água, que é igual à carga que foi aplicada, ao incremento na superfície, quando todo esse incremento é transferido para a mola. Aí agora a gente vai ver uma outra situação, né, que é o carregamento que não é infinito. Isso é, a dimensão da área carregada é menor do que a espessura do solo, tá? Então, para essa situação, o comportamento vai ser muito diferente. Qual é a grande diferença dessa situação para a situação anterior? Quando a gente vê um carregamento infinito, a única possibilidade de deformação é vertical. Então, toda a superfície do terreno ela vai recalcar, não existe possibilidade de haver deformação horizontal. Já para um carregamento infinito, né, existe essa possibilidade de haver essa deformação horizontal. Então, se eu olhar para cá, isso aqui vai ter, né, ele tanto vai ter uma deformação nesse sentido, quanto ele vai ter uma deformação lateralmente falando. Então, quando eu tenho um carregamento finito, existe a possibilidade, o solo, os elementos na fundação, dependendo da posição que eles estão, eles vão sofrer não só recalques, né, deformações verticais, mas eles também vão sofrer deformações horizontais. No eixo de simetria, é claro que só vai ter deformação vertical, mas fora do eixo de simetria, ele vai ter deformação vertical e horizontal, que não acontece na situação do carregamento infinito. Né? No carregamento infinito, todo mundo vai se deslocar verticalmente, não existe a possibilidade de haver deformação horizontal. E isso muda todo o quadro. Isso faz com que, na hora que a gente coloque um carregamento, se eu permito a deformação horizontal, é como se aquele modelinho pudesse, a parede do meu modelo fosse uma membrana e ela pudesse se deformar horizontalmente. Então, quando isso acontece, mesmo sem a drenagem, existe um rearranjo estrutural. Então, assim que a gente coloca a carga,
né? A deformação horizontal permite esse arranjo, a mola comprime um pouco, né? Parte, então, da carga aplicada foi transmitida à mola, porque se não tivesse transmissão, a mola não iria variar, e parte da carga foi transmitida para a água. Então, já é diferente da situação anterior. Na situação anterior, toda a carga é transmitida para a água. Aqui não. Parte da carga é transmitida para a água e parte da carga é transmitida para a mola. Bom, se eu variei a tensão na mola, houve recalque. E esse recalque pequeno é chamado de recalque inicial, sob condição não drenada, quer dizer, a água não saiu. Aí o que vai acontecer? Bom, como parte da carga foi transmitida à água, vai haver, né, a água gera um incremento de tensão nela, ela vai querer voltar para a condição de equilíbrio, então vai haver o escape de água e aí a camada vai continuar a recalcar até chegar no equilíbrio de novo. Então, nesse momento, desse instante em que a água começa a sair até o instante que toda a água voltou à condição de equilíbrio, ocorre um recalque que é chamado de recalque de adensamento. Então, repara, no caso de carregamentos finitos, a gente tem um recalque inicial por conta da deformação e eu tenho um recalque de adensamento. E esse recalque de adensamento é porque o ΔU, né, o incremento de poro pressão, que não é igual ao incremento de tensão vertical, ele é menor do que o incremento de tensão vertical, ele vai ser transferido para a mola. Né? Na situação do carregamento infinito, né? Nessa situação, deixa eu tirar aqui, de carregamento infinito, não existe o recalque inicial. O recalque só acontece pela drenagem. Então, o único recalque que tem é o recalque de adensamento, em que a tensão, o incremento de tensão na água é igual à carga aplicada e todo esse incremento vai ser transmitido para a mola, tá? Então, com isso, eu acabo no recalque finito, né, tendo duas parcelas, que vai ser o recalque inicial e o recalque de adensamento. Então, como é que eu marco, como é que eu posso representar esses recalques ao longo do tempo? Então, eu tenho, inicialmente, se meu carregamento é considerado finito, eu vou ter um recalque inicial, não drenado, que a água não sai. Depois, com a drenagem, eu vou ter um recalque primário ou recalque de adensamento. Então, esse recalque vai acontecer ao longo do tempo e a magnitude desse recalque depende da porcentagem, da parcela de tensão na água que está sendo transmitida para a mola e, teoricamente, a gente devia acabar aqui, né? Teoricamente, aqui acabava o recalque e a gente não tem mais recalque. Só que existem solos em que a gente tem o recalque secundário, é aquele que não depende da carga e ele acontece ao longo do tempo. Né? Para cada um desses aqui, a gente dependeu da carga, quer dizer, a tensão efetiva foi alterada, a mola se comprimiu inicialmente, a mola se comprimiu aqui, então existe uma variação de tensão na mola, nas duas parcelas, mas no secundário não houve carregamento, não houve variação de tensão na mola. O processo se dá por outro motivo que não é a carga, e sim uma variação da estrutura do material. Então, então é isso. Quer dizer, no caso da compressão secundária, né, desse
processo aqui, que a gente também chama de fluência ou de creep, é um processo que se dá por uma mudança estrutural, e esses processos aqui acontecem somente em carregamentos finitos, e esse aqui acontece sempre, que é a transferência da tensão na água para a mola. Então, como que a gente vai calcular? Então, vamos lá. Cálculo do recalque inicial. Então, o recalque inicial, ele é pequeno, né? E ele vai ser calculado pela teoria da elasticidade. Então, quando a gente aprendeu lá em Solos 1, né, a gente aprendeu a calcular as tensões em uma sobrecarga. Então, a gente lá em Solos 1, vocês estudaram isso, eu tenho a superfície, a gente coloca um carregamento nessa superfície e a gente consegue calcular lá pela teoria da elasticidade como é que as tensões vão variar com a profundidade. Então, a gente calculou isso, existem soluções pela teoria da elasticidade, quer dizer, então pressupõe um material elástico e linear, quer dizer, a gente vai ter que ter um módulo de elasticidade adequado, e como a teoria da elasticidade calcula as tensões, ela também vai calcular as deformações, né? Porque o recalque vai ser a integral, a soma de todas as deformações verticais ao longo de uma determinada profundidade. Então, vai ser a integral dessas deformações. Então, como é que a gente calcula a deformação? Bom, pela teoria da elasticidade, a deformação é 1 sobre E, a variação da tensão vertical, menos o coeficiente Poisson, a variação da tensão nas outras duas direções. No caso que a gente está trabalhando, qual é o módulo de elasticidade, qual é o coeficiente de Poisson? Bom, eu quero calcular o recalque sem a drenagem de água, sem a água sair. Então, qual é o módulo que eu vou usar? Bom, o módulo, o E, a gente usa até a letra U, que significa é o módulo de um ensaio, quer dizer, vai ser uma tangente que eu vou assumir num determinado ensaio, e esse ensaio tem que ser feito sem a água sair, para eu poder usar o valor do módulo, porque a gente vai ver que se eu deixar a água sair, né, se eu fizer um ensaio num material e eu vou fazer um ensaio sem drenagem, aí depois eu vou fazer um ensaio com drenagem. Então, a gente vai ver que a tangente vai ser diferente. Então, eu vou ter que fazer um ensaio sem drenagem para determinar o E. E o coeficiente Poisson, pela própria teoria da elasticidade, se eu tiver uma condição de drenagem, de não haver variação de volume, de não haver variação de volume, de drenagem nula, o coeficiente de Poisson é meio. A gente pode fazer essa conta rapidamente. Então, esse valor disso aqui é meio, e esse aqui eu tenho que determinar uma tangente adequada nesses ensaios. E aí a teoria da elasticidade permite que a gente calcule esses incrementos. A gente tem ábacos para calcular esses incrementos. Então, o que eu posso fazer é usar essas equações, calcular a integral e ter um resultado já, uma planilha ou um gráfico, alguma coisa já pronta para a gente poder usar. Então, o recalque inicial, ele é o carregamento que é colocado na superfície, vezes a largura da área carregada. Isso aqui vale para qualquer área, né? Pode ser circular ou retangular. E aqui está escrito circular, mas vou corrigir aqui, está errado, tá? Isso aqui, ups. Isso aqui não é circular.
tá? Uma área carregada, agora resolveu não funcionar, mas tudo bem. Então, para uma área carregada, aqui é μ igual a meio, módulo, vezes um coeficiente de forma. Então, esse coeficiente de forma que tem a ver com a forma da superfície da área carregada, né? Então, se eu tiver uma área circular, a gente tem o coeficiente de forma, né? Tá aqui, circular, quadrada, retangular e assim por diante. E essa solução depende se a estrutura que está sendo colocada na superfície é rígida ou flexível. Por quê? Se eu tiver uma estrutura muito rígida, o recalque que vai acontecer, essa estrutura vai, vamos dizer assim, afundar, e esse recalque vai ser constante embaixo dessa estrutura. Se eu tiver uma estrutura flexível, ela vai se adaptar à superfície, eu vou ter um recalque maior no centro dessa estrutura e um recalque menor nas bordas. Então, o cálculo do recalque vai depender também da forma da superfície que eu tiver, da rigidez, do contraste de rigidez da estrutura que eu estou colocando em relação ao do solo. Então, se a estrutura for rígida, o recalque é constante, os fatores de forma são esses. Se a estrutura é flexível, eu vou ter recalques diferentes no centro e na borda, e aí o fator de forma está dado por aqui. Qual é a diferença? Quer dizer, se eu tiver uma estrutura flexível, eu vou ter um recalque diferencial. O recalque no centro é maior do que o recalque na borda. E recalques diferenciais, eles são os piores recalques para as estruturas, né? Porque eles podem gerar problemas estruturais, e a gente vai ver que lá na norma de fundações vão existir limites para esses recalques diferenciais. Tá? No caso do recalque que toda a estrutura afunda junto, a gente tem um problema, pode até ter um problema de acesso, né, a esse local, já que o local afundou, mas do ponto de vista estrutural a gente não tem grandes problemas, né, de danos na estrutura. Tá certo? Então, esse é o cálculo que a gente vai fazer, e aqui tem, claro, às vezes a gente não dispõe dos parâmetros todos, então aqui tem, mostra uma relação do módulo não drenado, quer dizer, quando eu calculo essa tangente, faço um ensaio sem a água sair, e eu faço o ensaio com a drenagem. Então, eles têm uma certa... existem expressões que eu posso arbitrar, né? Se eu tiver feito o ensaio com drenagem, eu posso, então, estimar o valor não drenado. E aqui a gente também tem uns valores típicos, né, do módulo de elasticidade sob condição não drenada, para o caso em função dos NSPTs, né, para as argilas, e foi tirado do livro do Souza Pinto. Agora o cálculo do recalque primário, ou recalque de adensamento. Então, o recalque primário é aquele que a água vai drenar, e aí vai haver a transferência para a tensão efetiva. Então, o recalque primário, ele é calculado pelas curvas de compressibilidade que a gente já viu, né? Então, eu preciso fazer um ensaio para determinar as tangentes. Então, tá aqui, né? As compressibilidades. Eu tenho que conhecer a espessura, e agora eu já sei qual é o delta sigma linha. Então, se por acaso eu considerar que meu carregamento é infinito, o delta sigma linha é o próprio carregamento. Se eu considerar que o carregamento é finito, o delta sigma linha é menor do que esse carregamento, e a gente vai ver depois como que a gente vai calcular ele. Tá certo? Então, no caso do carregamento infinito, esse é o valor do delta sigma linha.
No caso do carregamento finito, ele vai ser menor do que o incremento da tensão vertical aplicado na superfície. Então, a gente pode fazer, usar todas as expressões. Então, eu posso usar a expressão em termos de índice de vazios, né? Então, quando a gente escreveu em termos de índice de vazios, o recalque é H0 sobre 1 mais E0 vezes o ΔE. Então, o ΔE é AV vezes delta sigma linha, né? Mais uma vez, qual é o delta sigma linha? No carregamento finito, ele é menor do que a carga, no carregamento infinito, ele vai ser o valor da carga. E aí, quando a gente tem carregamentos finitos, a gente complicou porque a gente vai ter um ΔU que é menor do que a carga, tá? Então, é muito comum simplificar essa história, né? E a gente calcular, né? Na prática, existem formas da gente pegar o incremento de tensão vertical, né, ao longo do eixo de simetria. Esse incremento varia com a profundidade, né? Delta sigma linha V varia com a profundidade e a gente usar esse valor, né? Então, essa é uma maneira simplificada da gente usar, para a gente calcular o incremento de tensão vertical. Desculpa, o incremento de poro-pressão dado pelo carregamento finito. E aí, né, continuando aqui, o recalque também pode ser calculado usando o log da tensão efetiva vertical. Então, eu tenho aqui a parte de recompressão, a tensão efetiva de pré-adensamento, né, a parte de compressão virgem, que a inclinação é CC, e a parte do descarregamento, que a inclinação é CS. Então, o recalque vai ser H0 sobre 1 mais E0 vezes ΔE, tá? Então, qual é o ΔE? Então, o ΔE que aparece aqui, esse ΔE vai variar dependendo do trecho que eu tiver. Então, no caso do solo normalmente adensado, a máxima é igual à atual. Então, se eu vier, eu tenho aqui, esse é o valor da tensão efetiva atual. Se eu carregar esse solo, eu vou andar no trecho de CC. Então, o recalque vai ser CC log da tensão vertical final dividido pela tensão vertical inicial. Por que eu estou colocando assim? Porque, na realidade, é delta log. O delta log é o CC log do final menos o log do inicial. E lá nas propriedades do logaritmo, né, log de alguma coisa menos log de outra é igual a log da divisão dessas duas variáveis. Então, por isso que a gente está colocando desse jeito. Então, no caso do solo normalmente adensado, a gente vai estar só nesse trecho aqui. No caso do solo pré-adensado, aí o que vai acontecer? A tensão efetiva de pré-adensamento é essa, a tensão efetiva inicial é essa. Então, se eu vier daqui para cá, eu estou nesse trecho de recompressão. Então, o ΔE, que eu vou colocar aqui, vai usar o valor do trecho de recompressão. Então, esse trecho de recompressão é dado por CR, e aí é o log da tensão efetiva final dividido pelo log da tensão efetiva inicial. E se eu tiver passando a tensão efetiva de pré-adensamento? Então, o ΔE, ele vai ser a soma
de 2 trechos. Então, eu tenho essa condição inicial, essa é a tensão efetiva de pré-adensamento e essa condição final. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter um trecho que vai vir daqui para cá. Então, eu tenho um ΔE que é dado por esse trecho aqui. E eu vou ter um ΔE que vai ser dado pelo outro trecho. Então, eu tenho esse trecho e eu vou ter um ΔE que é dado por esse outro trecho. Então, aqui eu tenho outro ΔE, certo? Então, qual vai ser o ΔE total? Então, o recalque, ele vai ser calculado. Eu vou usar o C de recompressão para calcular esse ΔE. Então, o C de recompressão, ele vai ser daqui até aqui. Então, vai ser o C de recompressão log do final sobre o inicial. E depois eu vou usar um C de compressão virgem desse segundo trecho. E o segundo trecho qual é? É o CCC log da tensão efetiva final dividido pela inicial. Então, eu estou usando 2 ΔEs. Esse é o ΔE de um e esse é o ΔE do outro. A gente não precisa ficar decorando essas expressões. Basta que a gente sempre faça esse esqueminha. Que a gente coloque qual é a tensão efetiva inicial, qual é a tensão efetiva final e qual é a tensão efetiva de pré-adensamento. Se eu fizer esse esquema, eu sempre vou saber quem é o início, quem é o fim e qual é a inclinação que eu devo usar. Tá certo? Bom, então, se a gente estiver descarregando, se eu estiver descarregando, é a mesma coisa, né? Se eu chegar numa situação de descarregamento, eu cheguei nesse final e eu quero voltar para o inicial. Então, eu tinha essa tensão efetiva, eu carreguei até aqui e agora eu vou descarregar. Então, se eu for descarregar, eu vou usar o trecho de descarregamento, que é parecido com o trecho, eu posso usar o mesmo valor de carregamento. Então, vai ser o ΔE, que é né, isso aqui é o ΔE, vai ser o trecho de descarregamento, vai ser a inclinação do descarregamento, o final, né? O final passa a ser esse aqui sobre o inicial. Aí, quando a gente faz isso, a gente acaba tendo um valor negativo, porque o final é menor do que o inicial. Tá certo? Então, pra gente, isso aqui é só uma forma da gente, às vezes na prática, a gente não tem um ensaio ainda e a gente precisa ter uma ordem de grandeza numa etapa de pré-projeto, né? Então, aqui tem uma relação do CC, do índice de compressão virgem, com o limite de liquidez. Então, a gente pode arbitrar, né? E aqui tem resultados experimentais de vários locais no Brasil, né? Então, tem Rio Grande do Sul, tem Recife, tem Santos, Guaratiba, Santa Cruz, Macaé, Barra da Tijuca, enfim. A gente tem várias correlações aqui de CC com limite de liquidez e a gente pode, então, usar essas correlações para arbitrar, né? Ter uma ordem de grandeza do CC para a gente poder ter uma ordem de grandeza dos recalques de adensamento, tá? Aqui tem essas correlações, né? Para a gente poder usar a correlação de CC com os limites de liquidez. Isso aí é só aquela coisa do bizu. Eu não sei qual é o valor do CC, então a gente pode usar uma dessas correlações só para ter
a ordem de grandeza, né? Mas nada disso substitui o ensaio que a gente vai fazer no local. Então, repara que quando a gente vai calcular o recalque, né, se eu pegar a expressão de recalque, eu tenho que o recalque vai ser H0 MV delta sigma linha, ou o recalque vai ser H0 sobre 1 mais E0, CC log, né, a variação do log de sigma linha. Então, o que a gente está dizendo assim, para eu calcular o recalque, as expressões para o cálculo do recalque envolvem uma constante, pode ser H0, pode ser H0 sobre 1 mais E0, que é a altura de sólidos, envolve um parâmetro de compressibilidade e envolve qual é a variação da tensão efetiva. Então, se cada um desses valores eu conhecer o valor, eu vou calcular o recalque direto. Mas se por acaso algum dessas parcelas, alguma delas variar com a profundidade, como é que eu vou fazer? Então, por exemplo, a forma mais simples de variar com a profundidade, se eu pegar assim, a tensão efetiva varia com a profundidade. Como é que eu vou calcular o recalque? Eu diria assim, ó, o recalque vai ser H0, que é a espessura, parâmetro de compressibilidade, mas qual é o valor da tensão efetiva que eu vou usar se ela varia com a profundidade? Então, o que a gente faz é calcular um valor médio, né? Então, eu posso pegar essa variação e usar um valor médio. Então, esse valor médio, ele vai depender, né, vamos dizer, a qualidade desse valor que eu vou escolher, ele pode ser bom ou pode ser ruim, né? Se eu usar um valor médio aqui, se eu pegar para essa situação e usar um valor, sei lá, esse valor aqui de tensão efetiva, eu vou estar considerando valores mais altos aqui e menores aqui. Quer dizer, ele vai dar um recalque eventualmente muito maior, porque a maior parte que eu estou usando aqui é mais alta, né? Então, qual é a melhor forma da gente fazer isso? A melhor forma é a gente dividir em subcamadas e calcular os recalques para cada subcamada. Então, se por acaso a tensão efetiva variou, então eu vou dividir em subcamadas que eu posso dividir do jeito que eu quiser. E aí, então, qual vai ser o recalque? Então, eu dividi em 4 camadas, né? Então, a constante depende da espessura da camada. Então, essa espessura é H1, o parâmetro de compressibilidade desse trecho, vezes a variação da tensão efetiva nesse trecho, né? Então, eu calculo o recalque dessa primeira, da segunda, da terceira e da quarta, e somo todo mundo. Tá? Então, sempre, é muito comum a gente ter isso, sempre que eu tiver alguma coisa variando com a profundidade, que basicamente a gente vai ter, por exemplo, a compressibilidade de um material. Se eu tiver um depósito que é muito espesso, né, que a espessura do depósito é grande, provavelmente, né, a compressibilidade dele diminui com a profundidade. Então, eu teria uma região menos compressível, uma região mais compressível. Como é que eu resolvo isso? Eu divido em camadas e uso as compressibilidades de cada uma dessas camadas, tá? Então, a expressão do cálculo do recalque é simples, né? Eu preciso de valores definidos, né, para cada uma dessas parcelas e no caso de eu não ter esse valor, eu subdivido o depósito e considero valores constantes, tá? Então, agora, a última parcela que falta é o recalque secundário. Então, o recalque secundário é aquele que acontece ao longo do tempo. Toda a carga já foi transferida para a mola, né? Tudo que a carga gerou
foi transferida para a mola, então não tem mais carregamento adicional nenhum, mas o solo continua a recalcar. Como é que a gente vai calcular o recalque secundário? A gente vai calcular da mesma forma, porque a expressão de recalque tem a ver com a deformação, então eu posso escrever da mesma forma que eu estava escrevendo antes. Então, o recalque vai ser H0 sobre 1 mais E0, que é a espessura de sólidos, vezes a variação do índice de vazios. Então, agora, essa variação do índice de vazios, ela não se dá porque está carregando, ela se dá porque o tempo está passando. Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou calcular essa compressibilidade? Né? Porque quando eu uso o índice de vazios, quer ver? Vamos voltar lá. Vamos voltar para cá, ó. Quando a gente usa índice de vazios, então esse índice de vazios aqui, né? Eu vou variando a tensão efetiva e vou vendo como é que a compressão vai acontecendo. Então, o ΔE vai ser um parâmetro de compressibilidade que evolui porque a tensão efetiva está aumentando, né? Eu estou carregando vezes a variação da tensão efetiva. Então, quando eu passar a trabalhar com a questão do tempo, eu vou ter um parâmetro de compressibilidade relativo ao tempo em função da variação do tempo. Então, vamos lá. Então, como que eu determino esse parâmetro de compressibilidade? Eu preciso fazer ensaio. Então, eu vou pegar uma amostra, aplicar um carregamento nela. Então, ela vai ter, pelo carregamento, ela vai sofrer recalque. O que eu esperava que acontecesse? Eu esperava que esse recalque parasse, né? Que ele, à medida que toda a transferência de carga tivesse acontecido, esse recalque ia parar aqui. Então, a variação do índice de vazios, ela vai acontecendo durante a drenagem, a água vai saindo, e depois essa variação do índice de vazios interrompe. Mas, o que eu posso fazer? Deixar a amostra lá e ver o que acontece. Então, ao invés dessa curva horizontalizar, né, ela continua a se deformar lentamente. Então, essa seria, vamos dizer, a compressibilidade do material associada ao tempo. E essa compressibilidade a gente chama de C-alfa, que é o coeficiente de compressão secundária. Então, como é que eu vou definir C-alfa? Eu vou fazer um ensaio. Então, esse aqui é o final do primário, né? Que toda a água drenou. Eu vou esperar um tempo aqui. Eu vou desenhar isso em termos de log, porque a gente sabe que tudo que é log é ótimo, né? Dá uma linearizada. Então, o ΔE que vai acontecer aqui é o C-alfa versus o log do final menos o log do inicial, né? Ou o log do final dividido pelo log do inicial. Qual é o log inicial? Qual é o tempo inicial? Bom, o tempo inicial é o final do primário. A gente está assumindo que esses recalques secundários só aconteçam depois que toda a água drenar. Então o tempo que a água levou para drenar foi esse, então esse é o final do recalque primário, quando vai então começar o recalque secundário. Então esse é o tempo final do primário. E qual é o outro tempo? Qual é o tempo final? Aí fica a cargo de cada um. Então eu posso calcular em função da vida útil da obra, sei lá, 50 anos, 100 anos. Então, em função da vida útil da obra, eu posso, então, estimar o recalque secundário, tá? Então, aqui tem alguns valores de C-alfa,
né? Esse C-alfa, esses dois aqui, ó, foram obtidos no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, esses valores de C-alfa, e esses outros aqui são valores tirados da literatura, tá certo? Então, só para a gente entender um pouco melhor, né? Lembra que quando a gente estava falando da compressão secundária, ela acontece por quê? Porque o material vai mudando a estrutura dele. Então, e a gente falou, então, se eu tiver um depósito que se formou há milhares de anos atrás, e esse depósito está sob tensão constante, porque ele não foi carregado, ao longo do tempo, ele vai sofrendo a compressão secundária. Então, é isso que a gente está mostrando aqui, nessa figura aqui. Então, eu tenho um depósito que se formou, então ele está aqui. Então, pegar um ponto qualquer, esse é o índice de vazios desse ponto e aqui é a tensão efetiva desse ponto. Então, esse depósito se formou e esse aqui é o ponto que a gente está considerando. O que acontece ao longo do tempo? Aqui está log da tensão efetiva. Então, se eu carregasse, ele continuaria aqui, porque esse depósito, ele é virgem. Então, se eu fizesse um carregamento, esse carregamento, né, levaria do ponto A, né, para o ponto C. Né? Se eu carregasse esse depósito, eu aumentaria a tensão efetiva. Mas se eu não carregar esse depósito, ele está lá paradão. Se ele está lá paradão, o que vai acontecer? Ele vai sofrer compressão secundária. Então, ao longo do tempo, ele vai se deformando e essa velocidade de deformação vai diminuindo com o tempo. Então, a ideia é assim, olha, depois de 2 anos, né, ele sofreu esse ΔE, depois de 20 anos ele sofreu esse ΔE, depois de 2.000 anos, depois de 20.000 anos ele sofreu esse ΔE. Então, hoje, vamos supor que esse depósito tenha 20.000 anos de idade, ele sofreu essa mudança, né, ao longo desses 20.000 anos, e a condição dele é essa hoje. Quer dizer, hoje ele tem um índice de vazios, né, a tensão efetiva não mudou, porque não houve um carregamento anterior, só que ele mudou a estrutura, o índice de vazios dele mudou. O índice de vazios dele original era esse. Desculpe. O índice de vazios dele original era esse. Né? Esse aqui era o índice de vazios original e esse índice de vazios passou a ser esse valor. O que acontece se esse material, se esse depósito for carregado? Se ele for carregado, ele era, vamos dizer, originalmente ele era uma condição virgem, se ele for carregado, ele vai tender a voltar para a linha de compressão virgem. Ele vai tender a voltar para essa linha aqui. Então, ele vai andar, né? Ele vai andar por aqui até ele chegar nessa linha e vai continuar. Os recalques acontecem nessa situação. Então, um solo que sofreu compressão secundária, e todos os nossos depósitos têm essa tendência de sofrer compressão secundária, eles vão mostrar no campo, né, essa condição. Se a gente levá-los para o laboratório, a gente vai descarregar e vai recarregar no laboratório, a gente vai mostrar que esses solos têm uma tensão efetiva de pré-adensamento,
que é dado por esse ponto C, não que ele tenha sido carregado previamente, mas porque como ele sofreu a compressão secundária, ele vai exibir um trecho de recarregamento e um trecho de carregamento virgem. Então, nossos solos, na maioria das vezes, apresenta essa conformação, né? Eles vão apresentar um pré-adensamento, não necessariamente por uma sobrecarga, mas sim por efeito da compressão secundária. Tá certo? Então, para a gente, então, calcular a compressão secundária, basta que a gente tenha, né, essa inclinação, quer dizer, eu pego um solo, eu vou observar como é que é a fase primária, vou deixar um tempo, né, e aí eu posso calcular essa inclinação e a partir dessa inclinação a gente determina o recalque secundário. Aqui nessa apostila a gente vai ter outras questões que a gente, para quem tiver interesse, eu posso falar com mais detalhes, mas para a gente, né, aqui isso encerra, né, o cálculo dos recalques, tá? Então, eu recomendo, então, que vocês façam o exercício, né? Esses 2 exercícios e façam todo e qualquer exercício da lista que fale, calcule o recalque, né? Porque agora a segunda parte do curso a gente vai então passar a ver como que a gente calcula a evolução desse recalque ao longo do tempo, tá certo? Então eu recomendo, aqui tem outro exercício que está sendo proposto, eu recomendo primeiro que vocês não deixem de ler a apostila, né? Segundo, que façam os exercícios da lista e terceiro, se tiver dúvida, pode me contactar, tá bom? Então é isso aí, gente. Então, com isso a gente acaba recalque, tá? Todo mundo já sabe calcular recalque e a gente então vai passar depois para o capítulo de adensamento e depois a gente vai ver, ok, então eu já sei calcular o recalque, eu já sei calcular como esse recalque evolui no tempo e aí eu vou ver assim, tá certo, mas como que eu faço esse ensaio? Porque eu vou precisar fazer um ensaio para determinar esses parâmetros. Então, a terceira parte, né, desse módulo é como que a gente faz o ensaio de adensamento. Apesar de que a gente já teve várias dicas, né, que a gente simplesmente vai fazer o que se espera no campo. Eu vou carregar e vou medir o recalque, tá bom? Então é isso aí. Qualquer dúvida é só falar, tá bom? Beijo para vocês.